Olha só, vamos falar de um assunto que mexe com o bolso de todo mundo, mas que muitas vezes a gente nem se dá conta. É sobre um processo bem silencioso que está aí, impactando as finanças do dia a dia. E entender isso, hoje, é mais importante do que nunca. Sabe aquela sensação de que o dinheiro simplesmente some? Parece que, mesmo sem fazer nenhuma loucura, sem um gasto extra, o salário acaba antes do mês? Pois é, isso não é só uma impressão, não. E é fundamental entender o que está rolando por trás disso. Essa ideia de que o dinheiro encurtou é muito real. É um fenômeno que acontece mesmo quando a renda continua a mesma. E a gente vai entender direitinho por que tudo parece ter ficado mais apertado. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, a causa não é uma compra errada ou um mau planejamento. Existe uma força econômica, sabe? Atuando ali nos bastidores, bem devagarinho, quase invisível, mas que vai corroendo o valor do nosso dinheiro. E o nome desse culpado silencioso? Inflação. E não é só aquele índice complicado que aparece no jornal. É a explicação real, a causa por trás dessa perda de valor do dinheiro. É por isso que as coisas ficam mais caras. Para entender isso na prática, a gente precisa falar de poder de compra. É um conceito super simples. É o quanto de coisas se consegue comprar com uma certa quantia de dinheiro. A inflação ataca exatamente aí. Ela vai diminuindo aos poucos essa capacidade. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. Pensa naquela nota de R$ 100. Um tempo atrás, ela enchia um bom pedaço do carrinho de supermercado, né? Hoje, com os mesmos R$ 100, a gente leva bem menos itens. O dinheiro é o mesmo, mas o que ele compra é bem diferente. Beleza, mas vamos sair um pouco da teoria. Como isso aparece na vida real, nas coisinhas do dia a dia? Porque é aí que o impacto da inflação é sentido pra valer. Começa bem sutil, aquele cafezinho na padaria, o pão na chapa. De centavo em centavo, todo mês parece que está um pouquinho mais caro. Depois, o baque fica mais claro na compra do mês. A lista de produtos é a mesma, mas na hora de passar no caixa, que susto! O valor final é bem maior. É um dos sinais mais evidentes dessa perda do poder de compra. E não para por aí não. Serviços como um corte de cabelo, a mensalidade da academia ou até o streaming de filmes, coisas que antes cabiam fácil no orçamento, de repente começam a pesar. Então, o ponto central é este. Cada um desses aumentos, sozinho, parece pequeno, quase irrelevante. Mas quando a gente soma tudo no fim do mês, o efeito acumulado cria uma pressão enorme nas finanças. E isso tudo nos leva a um erro de percepção muito comum, que explica por que tanta gente sente que perdeu o controle das contas. Não é sobre gastar mal, mas sim sobre não se adaptar à nova realidade do dinheiro. Essa frase aqui diz tudo. O maior deslize não é necessariamente sair gastando mais, mas sim não perceber que cada real agora compra um pouco menos. Continuar com os mesmos hábitos de consumo, como se nada tivesse mudado, é o verdadeiro perigo. E esse desalinhamento acontece em etapas, quase sem a gente ver. Primeiro, a gente mantém o mesmo padrão de vida. Depois, ignora aqueles pequenos aumentos de preço. E por fim, a gente vai deixando para depois os ajustes no orçamento. O resultado? Uma conta que não fecha no fim do mês. Mas a boa notícia é que dá para retomar o controle sim. Existem movimentos e estratégias bem simples que ajudam a proteger nosso poder de compra, mesmo com a inflação aí. Dá uma olhada nessas atitudes aqui. São super práticas. Começa com uma revisão dos gastos com mais frequência. Depois, vale reavaliar os hábitos e se perguntar: peraí, isso aqui ainda faz sentido? O foco se torna priorizar o que é essencial de verdade para usar o dinheiro de um jeito mais inteligente. E um ponto muito importante, a ideia não é sair cortando tudo e viver uma vida de privações de jeito nenhum. O objetivo é a consciência, é mudar o foco de cortar para escolher melhor, fazendo gastos mais intencionais e alinhados com a realidade econômica. No final das contas, tudo se resume a isso: consciência. Mais do que ficar de olho nos índices da economia, o fundamental é observar o próprio comportamento financeiro e perceber os sinais de que algo precisa mudar. E para a gente fechar, uma reflexão importante. O maior perigo da inflação não é o que a gente vê de cara ali na etiqueta, com os preços subindo. O verdadeiro perigo é a natureza silenciosa dela. É a maneira como ela vai corroendo o poder de compra aos poucos, sem fazer barulho, até o dia em que a gente se dá conta de que o dinheiro já não compra quase nada. A melhor defesa é ter consciência disso. E fica a pergunta final para a gente pensar. Será que a nossa forma de lidar com as finanças está acompanhando o ritmo da economia? A economia muda o tempo todo e as nossas estratégias também precisam evoluir. Vale a pena refletir sobre isso.